muito bom voltar a falar com vocês sobre essa série de mensagens que estou fazendo sobre o Sermão do Monte. Estou falando sobre particularmente as bem-aventuranças. Esta série de pregações sobre a bem-aventurança, que é o modo como Jesus enxerga a sua religião ou os seguidores da sua religião, cristianismo. A religião cristã não é uma religião externa. Ela aparece depois, mas ela começa dentro. É uma religião interna. Desse momento, Jesus está falando sobre como é que o cristão é internamente, lá dentro. Ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É assim que ele é lá dentro. Humilde. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Assim que ele é lá dentro. Chora. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Hoje eu quero falar sobre isso. Mansidão. Se você olhar o texto à primeira vista, você vai pensar que o manso seria uma vaca de presépio, como a gente costuma falar. Ou então seria alguém que não tem opinião própria. Em algumas culturas até manso significa meio afeminado. Então é uma expressão muito difícil de entender, dada a língua mesmo que Jesus falava, que era o aramaico. Esse texto original aqui é em hebraico, mas a língua que Jesus falava era o aramaico. A palavra manso, aqui no grego, ela é usada para trabalhar com aqueles animais que eram bravos por natureza e eram domesticados para o trabalho. Então, seria um animal natural e que era domesticado por um homem e se tornava manso, pronto para atender, para trabalhar, para fazer o que eu devia fazer, como um lobo que se torna um cão, ou um boi bravo que agora pode puxar o arado, que era muito comum. A palavra manso tem uma outra conotação. A palavra manso, o discípulo, o manso de coração, ele está entre a ira de um bravo e a humildade de um santo. Então, ele está exatamente nesse meio. Ele é manso porque ele tem uma natureza, mas ele aprendeu a trabalhar com essa natureza para se tornar um discípulo de Cristo. O que Jesus está falando aqui é que os discípulos dele vieram de um mundo dos filhos de Adão, cuja natureza é agressiva, cuja a natureza é predatória, cuja a natureza é voraz. No entanto, quando ele começa a andar com Jesus, ele aprende a trabalhar com esta natureza nova, implantada pelo Espírito Santo dentro do seu coração. Ele se torna manso. Vou falar uma coisa para vocês, pode parecer estranho, soar estranho aos nossos ouvidos. A pessoa mais mansa na Bíblia, além de Jesus, porque ele disse: eu sou manso e humilde de coração, foi Moisés. No livro de Números, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era um varão muito manso, mais do que todos os homens sobre a face da terra. Números 2, 12, 3. Imagina Moisés manso. Vocês já viram a história de Moisés, mas ele era manso. Isso que significa uma pessoa mansa, que tem reação, que tem indignação, mas ele é temperado como um sal. Ele sabe ficar calado quando precisa ficar calado. Ele sabe ser contraponto e se opor quando precisa se opor. Esse é o manso. Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Você acha que aquele homem que estava expulsando os vendilhões do templo, que estava pegando o seu chicote e empurrando as mesas, esse homem era manso? Sim, manso. Então o manso que Jesus está dizendo é uma pessoa que prefere dar a sua vida pelo outro do que defender a sua própria vida. Ele prefere dar de si mesmo do que receber para si mesmo. Esse é o homem manso de coração a que Jesus se refere. É um homem menos avarento. Isso é, ele prefere dar de si mesmo do que buscar para si mesmo. Estendendo um pouco mais, a palavra manso significa aquele que é capaz de abrir mão do seu direito para o bem do seu próximo. Por que ele faz isso, esse homem? Porque ele é pobre de espírito, porque ele é carente, ele não tem nada de si mesmo, tudo que ele tem vem de Deus. E por isso ele também chora.
Imagina um pobre de espírito, alguém que chora por ele mesmo e pelo mundo em que ele vive. Como ele não é capaz de abrir mão daquilo que ele ganhou de Deus, ou ganhou como um talento natural, para não dar para os outros? Claro que ele abriria. Por isso ele é manso de coração. Olha, que Deus abençoe. Que você esteja temperado entre a ira de um guerreiro e a santidade de um santo. Que Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã neste mesmo horário.